Fala, mulher. Fala, mulher. Fala, mulher. Fala, mulher. Espaço aberto para você. Olá, pessoal. Estamos de volta com mais um Fala Mulher. Informação direta ao ponto. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre leitura. No último dia 7 de janeiro, comemoramos o Dia do Leitor e da Leitora. Embora o hábito da leitura seja algo fundamental em nossas vidas, uma pesquisa realizada pelo Instituto ProLivro, IPL, mostra que o número de leitores do país caiu de 56% para 52%, totalizando 4,6 milhões de pessoas lendo menos do que deveria. Ler, pessoal, traz muitos benefícios, tais como estimular o raciocínio, melhorar o vocabulário, aprimorar a capacidade interpretativa, além de proporcionar um conhecimento diversificado sobre vários assuntos. E hoje nós vamos bater um papo com duas escritoras mineiras que vão falar sobre suas experiências na literatura e sobre o amor que elas têm pelo ofício. Ou seja, são escritoras que amam o que fazem. Pois então, conversamos com a escritora Edna Barbosa de Souza e Luciana Aquino, jornalista e também escritora. Sejam muito bem-vindas e nós vamos começar falando um pouco sobre vocês. Edna, começamos com você. Eu acho que é bacana a gente falar que eu sou negra. Começar por aí, né? Que eu sou negra e ontem eu falava para minhas filhas assim, minhas filhas, eu sempre trabalhei muito essa questão com elas e uma das histórias é baseada na história que a minha filha viveu e eu sempre falei com minhas filhas assim, ó, o pior de tudo que eu lembro da minha infância era quando minha mãe relaxava o meu cabelo, você vai entender porque eu estou contando essa história. E depois não conseguia manter. Então, o cabelo ficava entre um cabelo relaxado e um cabelo crespo. E as pessoas riam muito do meu cabelo, riam muito, até o dia que eu aprendi que eu tinha que ser quem eu queria ser, eu tinha que ser quem eu era. E eu era negra, eu tinha um cabelo crespo, e eu tinha as minhas características, e eu tinha que me empoderar. Mesmo recebendo rejeição e não de tantos lugares, até de escolas, por causa da minha cor, por causa de quem eu era, eu me empoderei e falei, não, eu posso e eu vou fazer. E eu comecei a correr atrás daquilo que eu me propunha fazer, que era a contação de história, através das minhas histórias, dos meus livros. Luciana, a sua vez agora. Eu sou jornalista profissional, né, há mais de 25 anos. Sou escritora, né, desde pequenininha. Gosto de escrever e realizei, né, o meu primeiro sonho em 2010, com uma produção também independente, com uma editora de São Paulo. E em 2013 resolvi embarcar no mundo infanto-juvenil, aí lancei um outro livro. Que maravilha, meninas! Falem pra gente de onde veio esse desejo, esse despertar para escrever livros. O meu relacionamento com o livro, com as histórias, com o olhar da criança é que foi me motivando a fazer aquilo que eu me propunha fazer. Quando eu contava uma história para uma criança do projeto social e ela começava a me fazer perguntas, querer dar nome para os meus personagens, a se envolver nas histórias, as minhas filhas que amavam as histórias e que paravam tudo para ouvir história. Quando eu falava, tá na hora da história, vinha todo mundo correndo, parava o que fosse para ouvir as histórias, para ver o que eu escrevia. E isso foi me dando força e me mostrando que, além daquilo que eu ouvia, eu tinha um propósito, eu tinha um projeto, eu era quem eu era, eu precisava me afirmar nisso. Então, eu comecei esse trabalho de autoconhecimento mesmo, de buscar, de me orientar, de me fortalecer. Luciana. Comemorar a vida, né? Comemorar a vida dos que estão aí, conseguiram a vacina, né? Homenagear a minha amiga, minha grande incentivadora, a jornalista Nilza Murari, que faleceu, infelizmente, e deixou um buraquinho aqui no peito. E eu, como amiga, e amizade, como é uma coisa rara nos dias de hoje, eu gostaria que alguém fizesse isso por mim um dia, né? Que tivesse esse amor, essa amizade verdadeira. Eu sei de onde que ela estiver, ela vai estar lendo o livro de alguma forma, ela vai estar sentindo o livro de alguma forma. Então, assim, a partida dela repentina foi um escape para esse livro nascer. Os meus 50 anos de vida comemorados foi também um pontapé para esse livro nascer. E o valor da amizade. E que pessoas, escritoras, escritores ou não, inspiraram vocês?
Tem várias mulheres, assim, eram tantas que eu acabo me perdendo um pouco, mas eu me lembro. Na verdade, antes de falar da Mulher Branca, tem a Maria Lúcia Casasanta, que era As Mais Belas Histórias, que era o livro que eu sonhava ter e não tinha. Sim. A minha professora tinha esse único livro no armário Maria dela. Casasanta, todo mundo, todas Né? nós Não é? sonhávamos. Todas nós da mesma. Nós. As Mais Belas Histórias. E era o livro que de vez em quando ela deixava eu pegar e folhear aquele livro. Então, eu era apaixonada com a Maria Lúcia Casasanta. E eu lembro até na infância das minhas meninas, porque na minha época não tinha muita mulher negra que despontasse. E eu lembro que quando as minhas meninas eram pequenas, eu já bem consolidada nessa questão de quem eu sou, da minha cor, da minha raça, do meu marido também, eu procurava também trazer esses ícones para elas. E a gente custava achar alguma coisa, alguma história, a acessibilidade muito difícil. Então, eu procurava em jornais, revistas e colocava na capa do caderno da escola, por dentro eu colocava a foto daquela mulher, daquela personalidade, colocava foto do Mandela, colocava foto de jogadores, pessoas famosas, Todos negros e negras. Sim, para elas se inspirarem. Luciana. Eu já tinha escrito muitos textos, crônicas, contos, né, que carregam um tipo de olhar. E resolvi, em plena pandemia, depois da morte da minha melhor amiga, jornalista também, a qual eu homenageio nesse livro, fiz questão porque era uma pessoa que me incentivava nesse mundo literário, né? E foi um baque. E aí eu resolvi, até eu acho que por causa delas, foi aquele incentivo, porque em plena pandemia, todos nós estamos desistindo de muitas coisas, né? Eu acho que a gente tem que insistir. Desistir não deveria estar no vocabulário da gente. Com certeza, Luciana, desistir não deveria estar no vocabulário de ninguém. Edna, eu queria que você falasse um pouco sobre suas obras e, na sequência, que a Luciana pudesse falar também sobre sua obra mais recente, Para Além do Meu Olhar. Tem o Tilico e a Enchente, é uma história de adoção, é uma história de protagonismo negro, né? O Tilico é essa criança negra que nasce na favela, lá na Rua da Alegria, né? Na Cidade da Confiança, onde o sol era constante, mas lá tem o córrego do Riso, o córrego enche, leva tudo. E eu estou vendo aqui que você tem também o Menino que Nasceu com Asas, que conta também um outro momento de superação, né, de uma criança. Sim. Você está nessa Criança negra, de uma criança negra, né? Meio obesa também. Ele passa por uma questão de obesidade também. Ele era meio gordinho, antes bem magrinho, mas vai crescendo e enfrenta essas questões. E ele foi um menino que ficou sem lugar, sem casa, sem família. De uma casa para outra, de um lugar para outro, ele tinha uma coisa que o assegurava, que era o colchão. Luciana, a sua vez agora. Para Além do Meu Olhar. O primeiro capítulo chama Renascimento. Por quê? Eu acho que nós estamos numa fase onde esse olhar interior é muito importante, mas nós temos que ter, além de resiliência, né, para passar por todas as nuances e a morte, né, a saudade, os parentes queridos que às vezes estão morrendo sem ao menos se despedir, né, das pessoas. Quer dizer, nós estamos passando um momento muito, muito triste da humanidade, né? E eu tentei colocar dentro dessa tristeza uma luz no fim do túnel, né? Eu quis mostrar até um lado do humor, né? O meu texto ele carrega muito humor. Tem um capítulo que carrega vários textos bem humorados. E dentro do capítulo que eu falo do renascimento, da Covid, eu falo não só da perda da minha melhor amiga, eu não falo só da dor, da morte, da própria doença, né, do coronavírus, da Covid, mas eu falo também do que a gente se transformou, né, dessa loucura, né, desse olhar louco que muitas pessoas estão colocando para fora, né, desse olhar bem-humorado também, que algumas pessoas, por exemplo, o amor na era da Covid, né, como é que é isso, o amor na era da Covid? Muitos casais se separando, muitos amantes sem se encontrar. Então, eu tentei dar leveza também às minhas crônicas e contos. E também mostro um pouco da minha história de trabalho adulta, como jornalista, e da minha história quando criança, desse olhar da inocência. Gente, que papo maravilhoso, enriquecedor. Eu adorei fazer este
Fala Mulher, viu? A Edna e a Luciana mostraram pra gente que o amor pela leitura vai além da escrita. É algo que transcende as palavras, a escrita. É um sentimento profundo e nós esperamos que vocês, que estão aí nos ouvindo, possam cada vez mais se esperançar e viajar pela literatura. Vocês podem acompanhar o trabalho da Edna e da Luciana nas redes sociais. Para encontrar a Edna, é o @Edna, sem I, tá, gente? Edna, escritora. E a Luciana é jornalista Luciana Aquino. Corre lá. Acessem as redes sociais dessas duas escritoras maravilhosas de Minas Gerais. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Gente, um queijo e um beijo para vocês. Até o próximo Fala Mulher. Vera Lima, Central Eficaz de Notícias. Fala Mulher, espaço aberto para você.